já pensou em trabalhar em uma empresa que se preocupa com a sua felicidade mais do que com o lucro que você pode dar? Ficou curioso? Pois esse negócio existe e foi idealizado pelo empresário e palestrante Pedro Salomão, meu convidado no perfil de hoje e que também é autor do livro Empreendendo Felicidade. Pedro, muito obrigada pela sua participação no perfil. Prazer. Vamos começar falando um pouquinho dessa sua história. Você é formado em administração de empresas. Sim. E montou seu primeiro negócio com 21 anos de idade, muito jovem. Mas para a gente poder explicar essa história, a gente precisa falar também um pouco da sua base, da história da sua família, né? Qual é a influência da sua família nesse início da sua carreira? Bom, muito obrigado pelo convite. Uma delícia, né? Fazer esse papo perfil, é muito legal. Bom, é engraçado você fazer essa pergunta, porque eu comecei a buscar ainda mais a minha origem libanesa, né? Sírio-libanesa. Eu sou filho de... Meu pai é filho de sírios e minha mãe de libaneses. E eu acho que essa veia empreendedora, né, de você não só querer montar um negócio, mas valorizar muito o meio que você tá muito, né, no conceito do imigrante. Outro dia eu fui descobrir o porquê que os árabes, né, não ensinavam a língua para os seus filhos, né? Então, por que os meus avós e bisavós não ensinavam para os meus avós e para minha mãe? Eles tinham muito medo deles serem vistos como estrangeiros. Então, né, eles falaram, já que estamos no Brasil, escolhemos o Brasil como pátria, se dedique a isso. Foi engraçado porque isso foi acontecendo de forma muito orgânica comigo. Em algum momento eu parei para pensar, não, peraí, eu vou buscar as origens. E eu comecei a viajar para lá, né? E aí fez muito sentido. Eu acho que a valorização da família como base, né, como estrutura organizada, e aí você levar um pouco dessa ortodoxia no bom sentido da família, de uma família bem estruturada para dentro de uma empresa, para dentro dos negócios, faz com que o ambiente naturalmente se preocupe muito com a felicidade ou com o bem-estar das pessoas. E aí eu comecei muito cedo porque a vida me jogou para isso, né? Eu tenho um pai que tem uma história muito bacana de empreendedorismo, mas que faliu, quebrou. Meu pai perdeu tudo, eu, inclusive acabei perdendo meu pai, também um pouco por conta dessa queda, né? E aí muito novo eu tive que me virar, né? Eu sempre fui um cara que, numa família de mulheres geniais, o único homem temporão mais novo de todos, eu tinha que... com a não genialidade, o único que não veio com essa inteligência das meninas, eu tive que me virar. E eu sempre tive uma paixão muito grande por gente, sabe? Assim, eu sempre quis aprender com as pessoas. Eu trocava um bom livro ou, de repente, uma especialização por uma boa conversa. E percebi que eu gostava de trabalhar com gente. Aí quando eu tive a oportunidade de montar um negócio, uma primeira produtora de comercial lá em 2001, eu falei, tudo que eu fizer na minha vida a partir de agora vai estar... De alguma forma eu vou estar preocupado com as pessoas. E aí foi naturalmente se desenvolvendo esse caminho, né? E você começou a trabalhar, você disse que seu pai teve um momento difícil, né? Faliu o negócio dele, mas antes desse momento você chegou a trabalhar com ele também, tentando reverter essa situação. Trabalhei um ano com ele, né? E aí terminei de fundar a empresa com ele. Não, eu acho que, brincadeiras à parte, foi uma experiência muito bacana. Eu precisava daquilo, né? Eu tinha 17 anos e eu não tinha mais de onde tirar recurso mesmo. Eu falei, deixa eu me juntar com o papai, eu entrei para a faculdade. Eu tive uma vida no esporte, o que também me deu um norte muito bom, né? Eu sempre pratiquei luta a vida inteira, futebol, surf, o jiu-jitsu que guiou minha vida. E aí eu tive que abreviar essa carreira para começar a estudar e trabalhar com meu pai. Então eu fiz essa opção, dediquei um ano ao trabalho com meu pai. Foi muito bom porque eu entendi como a gente pode perder de fato as coisas, né? Como que o buraco existe. No momento você está muito bem na vida e depois você pode não ter mais nada? E muita gente falava isso, mas o cara não quebra não, quebra mais ou menos, quebra sim, quebra e perde tudo. E aí foi muito bom, porque aquele ano foi uma experiência, eu acho que a minha primeira experiência profissional, né, no mundo corporativo foi com fracasso, e é muito bom você aprender a fracassar, saber que você tem que buscar um caminho muitas vezes diferente do que você acha que a vida planejou para você, né, ou do que os pais planejaram para você. E foi assim que eu acabei me descobrindo dentro do meu negócio. Você falou que em seguida você perdeu o seu pai, né? De que maneira esse momento de dificuldade, né, de tristeza para sua família foi revertido em estímulo, né, para você construir a sua vida profissional, investir na sua carreira? Eu acho que de algumas formas, né? A primeira é que meu pai foi diagnosticado com câncer, e o câncer tem uma coisa de muito bonita que é a finitude, né? Você sabe que um câncer terminal do meu pai, com 57 anos, então seu pai vai morrer, não tem jeito. E aquilo foi uma grande mudança de chave, porque a gente conheceu o resultado,
O médico falou, não tem jeito. Só sobrava pra gente o processo. E a gente é uma família, a gente está conversando sobre isso aqui nos bastidores, né? De família árabe, italiana, a gente tudo vibra muito, comemora muito. E na minha família é exatamente assim. E eu e minhas irmãs, a gente decidiu que a gente ia viver pelo processo. Aquela experiência de conseguir ressignificar um processo doloroso, complicado, de um doente, terminal de câncer, e que às vezes você pode comparar, por exemplo, com um processo profissional. Tem gente que fala, a minha profissão é muito difícil, meu dia a dia é muito difícil. E como que você faz para transformar algo que é difícil, complicado, complexo, em algo incrível? Você tem que criar um propósito. Né? Propósito, como o nome diz, é alguma coisa que de forma proposital, arbitrária, impositiva, autoritária, você transforma em valor para a sua vida. É tão proposital que a maioria das pessoas que estão do teu lado acha que você está maluco, sai de perto. Né? E aí você fala, não, peraí, eu vou provar que dá. Foi o que a gente fez. A gente criou um propósito de encarar aquele processo de forma leve. E foi. Né? Foram os melhores momentos da vida da gente. E aí a gente passa muito por aquele dilema, você que é mãe também, quando a gente tem nossos filhos pequenos e a gente passa por um histórico de vida que dá uma bagagem pra gente, a gente fala, putz, será que meu filho tem que passar por alguma dificuldade maior para conseguir ter um olhar, né, mais denso, mais sensível? E aí eu acabo me convencendo de que não, né, que eu acho que essa experiência pode ser passada de pai para filho, mas para mim foi fundamental. Lidar com isso, eu acho que com o problema do dinheiro e com o problema da saúde do meu pai. E ter perdido meu pai aos 23 anos, no momento que você começa, né, a definir realmente o que você quer fazer, foi muito importante, porque eu falei, cara, agora é comigo mesmo, não tem jeito. E aí eu sou o único homem da família, então, de filho e de mimado, passei a ser meio que pai, né, da minha mãe, das minhas irmãs. Porque as pessoas podem usar esses momentos de uma forma muito negativa, né? Ou positiva. Ou transformar aquilo num outro caminho, né? Pra tudo na vida, né? Chegando aqui, eu encontrei um funcionário de vocês que me falou isso, né? Olha, o Paulo, ele falou, eu encaro tudo de maneira alegre. Eu falei, cara, a gente é alma gêmea, né? Porque você tem motivo pra tudo, né? O meu segundo livro, o primeiro fala sobre esse olhar da felicidade como estratégia. E é interessante porque quando a pessoa vê o título Empreendendo Felicidade, te coloca na seção de autoajuda, né? E não é. Né? Assim, eu não falo de caminhos da felicidade, muito pelo contrário. Eu falo só que a felicidade é algo que hoje não é mais opcional, né? É uma estratégia. E isso vem, que é o tema do meu segundo livro, de uma demanda da geração YZ. Essas duas gerações que foram tão criticadas, que são tão criticadas, algumas pessoas até falam geração perdida. De perdida não tem nada, porque eles trouxeram pra gente uma única exigência, a felicidade. Você fala, mas como assim? Né? A gente vem de uma referência de que a felicidade é algo material. Aprendemos com os nossos bisavós, em fotos muito sérias, né? Nossos bisavós todos estavam muito sérios nas fotos, que a felicidade é algo material a ser conquistado no fim da vida, com a casa própria, com a poupança, com o carro do ano na garagem, com a aposentadoria. Que o símbolo dessa felicidade era financeiro, era material, né? O crachá, o cargo que você ocupava. E aí chega uma molecada que fala pra gente que não tá nem aí, não quer ter um carro do ano, aliás, não quer ter carro, né? A maior empresa de transportes urbanos do mundo não tem nenhum carro na sua propriedade hoje. A maior empresa de imóveis do mundo não tem nenhum apartamento na sua propriedade. Esses jovens não querem ter casa própria, não querem ter carro do ano, não querem ter uma poupança, né? Basicamente o que eles dizem é que eles querem pintar o cabelo dele da cor que eles quiserem, né? Que ter orientação sexual que eles quiserem, fazer o que eles bem entenderem da vida deles. Então, resumindo, eles só querem ser felizes. A minha primeira discussão é essa, como é que a gente traz a felicidade agora para dentro das organizações, para dentro das famílias, porque se maridos e mulheres não quiserem mais estarem, né, uns com os outros, não precisam estar, ninguém mais obriga ninguém a ficar com ninguém. Filhos, se não quiserem estar emocionalmente dentro de casa, com 8 anos, 9 anos, o filho não precisa perguntar mais nada para o pai, informação é commodity, então a gente precisa olhar a felicidade como estratégia. E aí o livro fala um pouco sobre isso, e o segundo livro fala sobre esses jovens e como que essa liderança pode deixar de ser uma imposição e passar a ser um exercício. Mas você acredita que essa felicidade que o jovem busca é sempre isso mesmo? Porque a gente vê muitas pessoas questionando, até alguns especialistas, de que essa felicidade, às vezes estampada, por exemplo, numa rede social, sempre felicidade, né? Que as pessoas só colocam aquela foto mais bonita, aquele momento mais feliz, como se não houvesse nenhum momento difícil. Muitas vezes isso parece uma maquiagem, né? Um cenário inventado para esconder muitas outras coisas. Será que é isso ou que eles realmente estão buscando esse ideal? Ótima pergunta. Eu separo ela acho que em 2 caminhos. Assim. O primeiro, na minha opinião pessoal, eu não vejo problema nenhum em se compartilhar a felicidade, muito pelo contrário. Eu acho que a gente vem de uma era da tragédia, né? Assim, as pessoas valorizaram durante muito tempo a tragédia, a notícia ruim, e a gente ainda continua a ter um comportamento mundano que valoriza mais a notícia ruim do que a notícia boa. Então, se a gente, nas nossas redes pessoais,
a gente está começando a criar uma cultura de valorizar o que é belo, o que é feliz, o que é legal, acho ótimo, né? Então, eu acho que nesse ponto, ok. O grande problema é quando essa comparação da felicidade com tudo e todos me afasta da possibilidade de aceitar a frustração, né? Então, quando você vê jovens pouco resilientes ou jovens que, por poderem trocar de mulher, de carro, de emprego, de caminho, de faculdade com mais facilidade, trocam o tempo inteiro sem aceitar o momento ruim, né? Não consegue enfrentar a dificuldade. Não consegue né? enfrentar a dificuldade. Eu acredito muito que a gente só aprende, eu tenho um grande amigo, padre, que fala muito isso, Padre Jorjão, ele fala, a gente só aprende no amor e na dor. Eu acredito muito nisso, né? A gente precisa da dor para aprender também. Então você às vezes pular de um barco porque ele está começando a entrar água, mas é legal você tirar água e ter um case para você contar, não, eu tirei água daquele barco e afundar. Às vezes eu acho que falta um pouco isso. Então, a felicidade... Saber lidar com a frustração também, né? Exatamente. Talvez essa busca pela felicidade, ela não possa, de forma alguma, inibir a aceitação de que um fracasso, ou de um momento ruim, ou de trabalhar numa empresa que não está muito bem, mas ajudar a protagonizar uma mudança, ou disso dentro de uma família, faça sentido, né? E aí eu acho que é onde, talvez, para onde devêssemos jogar essa crítica nesse comportamento. E você falou sobre essa geração que busca poder escolher como botar o cabelo, com quem vai se relacionar, mas você, quando conseguiu seu primeiro estágio, foi para uma empresa que, de repente, o jovem de hoje não teria como ideal, né? Um serviço burocrático, confinado numa salinha, mas deu uma guinada a partir de um cenário também, a princípio, que não era o ideal para você naquela idade, né? Para prosperar, né? Principalmente no olhar da sociedade. Tem uma coisa que sempre talvez pela origem da família, sempre me causou muita paixão, assim. Eu gosto muito das histórias de perpetuação, assim, né? Eu sempre me encantei muito por empresas que se mantêm 50, 100 anos, né? Isso até hoje me chama muita atenção. Eu tenho muito prazer de ser convidado para dar palestra, ser contratado para dar palestra para essas empresas, e eu fico realmente muito mexido. Eu falo, meu Deus, como que uma empresa sobreviveu 100 anos, né? No nosso país, com tantas mudanças, né? Às vezes empresas com 150 anos. Isso realmente essa tradição me causa muito encantamento. E a empresa que eu fui escolhido para trabalhar, porque eu fui reprovado em outras duas, e eu agradeço por ter sido reprovado nessas empresas, me abriu belíssimas portas, né? Principalmente para entender que você precisa se enquadrar em regras, né? Que às vezes um pouco de ortodoxia não faz mal a ninguém, né? Você ter prazos e ter que cumprir determinadas metas em conjunto. Esse trabalho de equipe que foi realizado na seguradora me fez muito bem mesmo, né? Principalmente tendo que lidar com universos diferentes ali, né? Era uma empresa muito heterogênea, então foi muito importante para mim. E eu guardo maravilhosas lembranças, assim. Você transformou, você contou no seu livro que você ficava ali no arquivo, lendo aquilo e pensou, como que eu vou transformar isso, né, em outra coisa? Porque eu só tinha duas opções, né? Isso me marcou muito, porque eu tinha acabado de entrar no emprego, precisava do dinheiro, a bolsa de estágio era maravilhosa e a empresa fazia com que minha avó, minha mãe, todo mundo se orgulhasse de mim. Então eu falei, eu tenho que ficar aqui, né? Um grande banco, um dos maiores do país. Eu falei, que bacana, tal. E aí, eu lembro que quando eu cheguei no primeiro dia, eu falei, putz, mas esse trabalho não é legal, eu achei que ia ser, mas não é. Eu fui todo bonitinho, achando que ia me dar um trabalho bacana, mas utopia de jovem. E eu falei, pô, eu tenho que mexer em apólice, ficar arquivando. E acabou aquele dia, eu falei, meu Deus, ou eu vou passar a vida reclamando disso, ou eu vou transformar isso numa oportunidade. E eu resolvi levar umas apólices para casa, para ver o que era aquilo, né? E eu lembro que no caminho do ônibus para a faculdade, eu falei, meu Deus, peraí, na apólice eu tenho, não era digitalizada naquela época, eu tenho tudo que eu preciso saber. Aí eu virei um devorador de apólice. Aí eu li apólice, aquilo virou minha diversão, assim, era muito legal. E aí eu comecei a entender de tudo por causa daquilo, né? Criei um hábito e aquele hábito se transformou, acho que num ponto positivo, né, da minha carreira. E aí, com isso tudo, você conseguiu passar por um processo seletivo importante na empresa, mesmo sem ter a idade necessária para isso, né? Insistiu em concorrer. E foi aprovado, contra todas as expectativas, né? Eu fui emancipado e por isso que eu fiz questão de agradecer ao Bradesco Seguros aí no livro, porque acreditaram em mim, né? O jovem demanda tanto isso, né? E acreditaram e foi muito legal. Esse final de semana eu estava na praia e eu encontrei a minha ex-chefe no banco. Muito tempo que eu não via ela.
E ela tem uma história bacana porque ela me contratou para uma palestra. Ela falou assim, você só não pode contar o que eu fiz com você. Claro que eu contei, né? Ela me dava chute, ela tinha um sapato de bico fino. Outras épocas, né? E é legal você lembrar que você já viveu uma época assim. Ela me dava bico. Você me irrita, pá, me dava bico. Eu não quero mais trabalhar com você. E, no entanto, me ensinou muito, né? Então foi muito legal. São coisas que a gente leva. O Pedro, e depois dessa sua nova função, né, uma função importante na Bradesco Seguros e que também acabou sendo uma coisa surpreendente e motivo de felicidade para você, para sua família, você em algum momento decidiu jogar tudo pro alto e dar outro rumo. Você sabe que muita gente me pergunta isso, né? Mas você queria empreender? Eu falo, eu adorava o mundo corporativo, né? Eu gosto. Eu acho que mudar uma corporação é um desafio muito maior do que criar uma empresa e fazer ela do jeito que você quer, de fato, né? E ainda me pergunto se algum dia, talvez eu volte a fazer um trabalho como esse, né? Mas eu acho que a ruptura, ela veio basicamente por uma crença, né? Um dogma muito pessoal meu. A gente vive num país que é acostumado com a crise, né? Você não tem como ser brasileiro e não gostar da crise, porque pelo menos uma vez por ano vão dizer para você que a gente está passando por uma crise, provavelmente a pior da história. E aí quando a gente começar a sair, vão criar outra. Então, se você é brasileiro, você tem que gostar da crise. E tem uma coisa que te tira da crise, né? A crise nunca é para todo mundo. Se tem um setor em crise, algum outro tá prosperando. E ninguém olha para esse outro. As pessoas olham para a problemática da crise. Qual é a qualidade maior da crise? Como é que você faz? Se você tiver a capacidade, a estúpida capacidade de acreditar que as coisas vão dar certo, se você tiver um otimismo interno dentro de você, você é o ponto diferente da crise. E eu sempre fui um cara muito otimista, né? Não otimista utópico, mas otimista da realização. Tipo, não, vamos fazer, peraí, cara, tem um milhão de coisas boas. E eu queria validar muito essa minha paixão por gente, por criar uma empresa com foco em pessoas, num atendimento genuinamente bacana, genuinamente preocupado com o ser humano que estava por trás, independente que fosse, os stakeholders, os fornecedores. E aí, quando eu tive a oportunidade de montar uma empresa com o meu melhor amigo, que é a minha maior paixão, o Rafael, tem 20 anos de amizade, 25 anos de amizade, 20 de sociedade com ele, eu falei, cara, vamos embarcar nessa, porque pelo menos a gente vai se divertir. Então foi muito mais por uma possibilidade de exercer esse otimismo e de olhar, né, para o ser humano e validar isso dentro de uma empresa. E aí, podia ser de qualquer coisa. Foi uma produtora de comercial porque era o que ele trabalhava, foi o que ele me chamou. Mas eu acho que podia ser qualquer coisa, porque eu acho que a gente de fato queria transformar aquele ambiente, assim. E foi o que a gente acabou fazendo. Pedro, vamos fazer um pequeno intervalo? Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho sobre a Tá Surdo. Tá ótimo. Não saia daí, a gente volta já já.